Violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil. O tema de um relatório de 2022, mas que, infelizmente, pode ser acrescentado de mais informações de violência e de cerceamento da liberdade de expressão e de imprensa, com mais histórias em 2023. E por que eu estou falando disso e com esta revista? Porque esta revista é da FENAGE e eu estou aqui hoje, tenho como dialogador a honra de ter a presidente nacional da Federação dos Jornalistas, exatamente a FENAGE. Ela é jornalista, claro, e é a diretora de comunicação do Sindicato dos Jornalistas do Ceará, que é a jornalista Samira de Castro, está aqui ela. Samira. Que alegria, que honra, Ricardo, participar desse diálogo com você. Você que eu me lembro ainda nas primeiras disciplinas do curso de jornalismo, você já frequentava aquele campus ali do Benfica, sempre muito desenvolto, muito alegre, chamando bastante atenção por onde passava. Aluno de Luiz Campos, não é? Aluno de Teobaldo Landim, aluno dessa figura extraordinária chamada Ronaldo Salgado, que não sei se você é professor foi também. meu professor, unanimidade. Unanimidade, né? Curso, competência extraordinária. Produzindo aquela revista. Entrevista. Entrevista, o nome da revista, exatamente. Entrevista. E colocando o jornalista para fazer uma entrevista em que a expressão do entrevistado, o corpo, o olhar, as pausas, eram construção de significado para o que estava sendo dito. Verdade. Você sabe que quando eu fiz essa disciplina entrevista, eu saí muito frustrada porque eu disse, Ronaldo, eu não vou conseguir ser jornalista. Eu não consegui extrair do entrevistado aquilo que você dizia que era o principal, aquilo que a Cremilda Medina dizia, o diálogo possível, de você pegar o que não está dito para tentar puxar do entrevistado. Eu saí muito frustrada, eu chorei nesse dia. E ele riu, ele disse, rapaz, se acalma, você ainda tem um curso todinho para se descobrir. E te chamando de rapaz, né? Rapaz. Mas é lindo, porque ela cita uma figura fundante da nossa formação, da minha e da dela, que é a Cremilda, né? Sim. Cremilda Medina, exatamente. Que é autora de um livro que trata exatamente, faz essa distinção entre entrevista e diálogo. Exato. Não é? Com essa perspectiva também do corpo falante, do corpo que se expressa também. Então, isso também é fundante na minha formação e até para esse programa, porque esse programa se chama Diálogo. E aqui não tem uma relação de perguntas, é a partir de uma relação prévia, é a partir dos objetos que o nosso convidado traz, o nosso dialogador traz, que esses objetos, a partir daí é que vão surgindo os temas. E não necessariamente a partir de perguntas, mas, enfim, de comentário. Acho que é um programa mais de articulista do que de jornalista. Sem dúvida, porque é a nossa opinião sobre esses objetos, mas até numa perspectiva mais densa, né, mais contextualizada e menos factual, que a gente pode dizer assim. O jornalismo é muito preso ao fato, né? A factualidade, o que está acontecendo agora, como, por quê, quem, quando. E, na verdade, o diálogo não, ele possibilita mais uma troca, né? A gente se conhece pelo diálogo, a gente... Você me pauta e eu pauto você, a partir do que nós dizemos um ao outro. Exatamente. E o diálogo é esse encontro, não é? Exato. E do ponto de vista visual, pela primeira vez vou explicar, eu acho. Estou diante de uma colega de jornalismo, né? É importante, né, explicar isso, eu acho pelo menos oportuno. É que, veja, do ponto de vista visual, o corte de câmera é sempre de contraponto. Sim. Por exemplo, você agora está em contraponto comigo, ele pode cortar para 3. Olha, agora eu estou em contraponto, em primeiro plano, e você em segundo. Por quê? Para dar a ideia de que você não está falando sozinha, claro. Você está falando para alguém. Isso é uma tradução visual da dialogicidade. A outra coisa é que você está numa cabeceira e eu estou na outra cabeceira. Portanto, há uma horizontalidade, não há hierarquia do mais importante que conduz e do outro que está sendo conduzido. Aqui nós estamos numa horizontalidade do que você diz é tão importante quanto o que eu digo, não é? Porque embora eu tenha aqui o papel de coordenar, digamos, né? E de me relacionar com o diretor de imagem, enfim, com toda a equipe. Mas, de qualquer forma, quer dizer, não é que eu tenha o privilégio, a primazia do que digo, não é? E isso é que é fantástico, isso né? Isso é que é bonito, essa horizontalidade. E vamos então começar com os objetos que ela me trouxe. Ela me trouxe, inclusive, um estandarte, ainda vamos ver, trouxe fotos, trouxe um calendário,
trouxe álbum, trouxe óculos e me trouxe o relatório que trata da violência contra os jornalistas e a liberdade de imprensa no Brasil. E, portanto, eu imagino que é este o tema do qual você quer tratar. Ricardo, acho que, infelizmente, a gente tem agora que resgatar a credibilidade e o respeito que os jornalistas sempre tiveram na sociedade, mas fomos duramente massacrados nos últimos 4 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está no nosso relatório comprovadamente como o principal agressor da categoria dos jornalistas no Brasil. 2022, um ápice de violência, e durante todos os 4 anos desse governo, nós apanhamos nas ruas, nós fomos xingados, processados, atacados digitalmente nas nossas redes sociais. Então, esse relatório, ele consolida um levantamento que a FENAGE faz através dos seus 31 sindicatos filiados todo ano e categoriza essas violências por tipo de mídia, por estado, por região, por gênero. Enfim, ele é hoje o documento mais fiel que a gente tem sobre a violência contra jornalistas, que se reflete, na verdade, uma violência contra a sociedade. Sim. Por quê? Porque é o direito que a sociedade tem de ser informada que está sendo negligenciado. É exatamente essa ponte, esse intermédio, né? Esse intermediário, digamos assim. Exatamente. Né? Esse intermediário, né? Então, assim, às vezes as pessoas não têm a noção, né, de que quando atacam um jornalista, mesmo que seja um xingamento, né? Na verdade, ela está sendo atingida no seu direito de ser informada. Isso é que a gente precisa destacar muito na sociedade. Acho que ainda precisamos avançar muito, né? 2023, ainda estamos com um ano muito violento contra a categoria e, infelizmente, o 8 de janeiro, lá em Brasília, foi uma data em que pelo menos 15 colegas foram atacados ali naquela cobertura dos atos antidemocráticos. Isso demonstra o quanto a nossa sociedade está adoecida do ponto de vista da percepção da defesa da democracia e da defesa do jornalismo. E o que é mais também tão grave quanto, ou pelo menos um aspecto dessa violência, é que ela está falando, a nossa dialogadora de hoje, a Samira de Castro, está falando da violência contra jornalistas. E há um aspecto, e eu queria que ela comentasse, é que há especialmente nessa violência contra jornalistas, uma violência contra as jornalistas. Isso. Há uma questão de gênero. O governo Bolsonaro, aliás, o próprio Bolsonaro, foi violento, agressivo, baixo, tosco com as mulheres que exercem a profissão de jornalista, com as jornalistas, Isso. mais do que com os jornalistas. Exato. Bolsonaro chegou ao cúmulo de mandar uma jornalista mulher calar a boca. Ele disse cala a boca. Não, né? E fez aquela outra piada de mau gosto sobre o furo, não é? Exatamente, que inclusive ele foi processado. Uma insinuação sexual por isso, né? de baixo nível, de desrespeito e de civilidade. Eu acho que é muito a característica dos líderes autoritários, inclusive, né, Bolsonaro, esse fato de atacar mulheres pelo fato de serem mulheres. Isso é misoginia. É misoginia. Né? O ódio à mulher é misoginia. Isso está muito característico nele, nas ações dele contra as mulheres jornalistas. Ele não descaracterizava ou atacava uma mulher pelo seu trabalho intelectual de jornalista. Era sempre a mulher burra, a feia, vai calar a boca, né, num mando aí patriarcal machista absurdo, né? Ela queria dar o furo numa conotação sexual, que é muito peculiar dele, dos filhos dele, da família dele todinha, utilizar esses termos baixos, esses termos chulos. Não, inconvenientes, inapropriados, inapropriadíssimos. E isso era a senha. Para um presidente da República que teve que manter o decoro, a civilidade. É verdade, assim, às vezes até as pessoas diziam, mas Bolsonaro não mantém o decoro do cargo. Acho que ele não tinha nem noção do que era o cargo dele. De tão incapaz de estar ocupando o cargo que ocupava, de ter chegado ali por meandros, que a gente sabe muito bem que existe a questão da desinformação, que pesou muito na eleição do Bolsonaro, muito, né? Muito. Enfim, ele era muito cruel com as mulheres jornalistas, mas ele conseguiu ser processado e as mulheres ganharam. Bianca Santana ganhou uma ação contra Bolsonaro e Patrícia Campos Melo ganhou ação contra o filho dele, né? Nesses 2 casos mais emblemáticos que a gente tem, o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo conseguiu condenar Bolsonaro, ainda presidente, por dano moral coletivo contra a categoria dos jornalistas. Estamos, então, falando, e quem está falando é de cátedra. É uma jornalista, né? E é a presidente nacional da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas. É com ela, a nossa dialogadora de hoje, que trouxe este tema e que me parece que trouxe outro tema tão pertinente quanto a partir desse voto, eu acho. Sim.
que eu estou vendo aqui de longe, Esse e que me bottom. diz respeito e te diz respeito, né? E diz respeito a você. Um bottom, deixa eu ler direitinho o que está escrito aqui. PEC, diploma para o jornalista. Sim, sim. Por quê? Não sei de que ano para cá, você vai me dizer? Digo. Foi 2009. 2009 para cá, foi tirado a obrigatoriedade do diploma para o exercício, do diploma de jornalista, de comunicação social, para o exercício do jornalismo no Brasil. E há uma campanha para retomar isso? Isso. Na presidência da FENAGE, eu estou agora há 1 ano e 5 meses nessa presidência e nós retomamos essa campanha pela PEC do diploma, porque a gente precisa resgatar um critério de acesso à nossa profissão. É uma profissão que ela mexe com a vida das pessoas, é uma profissão que possibilita o acesso a direitos, possibilita cidadania. E hoje a gente não tem critério, Ricardo. Para você ter uma ideia, existe registro profissional sendo concedido para menor de idade. Existe registro profissional de jornalista no Brasil sendo concedido para pessoas que não sabem ler e escrever. Por quê? Porque não se exige mais um diploma. O Supremo Tribunal Federal tirou o diploma numa decisão em 2009 e desde então a gente tem uma PEC, né, que é uma proposta de emenda constitucional para voltar a esse critério. É uma emenda à Constituição brasileira, porque o diploma estava na lei de imprensa, que foi derrubada pelo Supremo, e a gente quer que retorne um critério que é fácil, que é individual, que é transparente. Você vai lá, faz um Enem, faz um vestibular, passa para um curso, passa 4 anos estudando, tem uma formação a priori, a mesma que você teve, que você me disse, que tirou 10 na cadeira do professor Luiz Campos, de ética. Que era ética. Ética. Porque mesmo que não seja técnica de redação, é preciso ética. Exatamente. Para lidar com a pessoa, fonte, para lidar com o público, enfim, para lidar com a equipe, enfim. Veja, é isso. Sem assim, ética não existe profissão. É uma profissão que ela mexe muito com o cotidiano e o jornalista entra na casa das pessoas, entra na vida, vai conhecer os assuntos a fundo. Né? Uma matéria mal feita, mal apurada, ela pode custar reputações e reputações podem custar vidas. Né? A pandemia mostrou para a gente como o jornalismo é essencial, no sentido de levar informação de interesse público para as pessoas até se prevenirem e tomar vacina. E entender que desinfetante não vai curar a Covid, porque teve gente nos Estados Unidos que bebeu desinfetante, achando que o ex-presidente dos Estados Unidos disse que ia curar a Covid bebendo desinfetante. E o daqui disse que se tomasse, teria HIV, né? Poderia estar aberto ao HIV, ou viraria jacaré? Ou viraria jacaré, ou implantaria um chip na pessoa, ou enfim. Implantaria um chip. Uma série de absurdos, de despautérios, que é papel do jornalista desvendar isso para a sociedade, desmentir isso. Né? Porque há quem acredite. Há quem acredite. Há quem acredite. As pessoas hoje, elas se informam pelas redes sociais. Né? E a gente vive uma crise de autoridade. Então, não são só os políticos que passam por essa crise, mas a igreja, né? As igrejas, as religiões todas, o próprio jornalismo passa por essa crise. É por isso que a gente precisa de diploma, para a gente saber quem é o profissional que está previamente capacitado para exercer essa atividade, mas não é porque aprendeu só a técnica, é porque aprendeu a ética, é porque aprendeu a lidar com o ser humano por trás da notícia. E é uma coisa curiosa, é que a gente às vezes confunde, o público, o senso comum confunde fake news, quer dizer, notícias falsas, com pós-verdade. Sim. A pós-verdade é mais grave ainda, porque você acredita, a pós-verdade você tem todos os fatos evidentes, provados, comprovados cientificamente, mas a pessoa não acredita, só acredita naquilo que é a sua convicção. Exato. Ela quer acreditar, Exato. não é? Ela é movida a acreditar. Esse é o componente psicológico, Tem né, da comunicação. um meme, acho que é um meme ou é uma charge muito engraçado, que alguém mostra a alguém mostra uma notícia e a pessoa diz, mas isso não pode ser verdade. E aí ela pergunta, mas por que não pode ser verdade? Porque não é o que eu acredito. É exatamente isso. É isso, quer dizer, só é verdade aquilo que eu acredito. Isso é que é a pós-verdade, Isso não? é que é a pós-verdade, que também o valor do falso e do verdadeiro já perdeu o sentido. Já não existe mais. Ele não está diluído. Exato. Eu estou lendo um livro sobre a filosofia da desinformação, que é exatamente esse ponto que você toca. É você diluir as fronteiras entre o que é real e o que eu quero que seja real. Isso. O que eu quero que seja real. Eu, por exemplo, compartilhei na época da pandemia um vídeo que dizia que a Igreja Universal estava vendendo álcool em gel a R$500. Mas por quê? Porque na minha concepção,
dado todo o histórico, né, de exploração que existia em algumas igrejas, era muito provavelmente possível que algum pastor, algum bispo estivesse vendendo aquele álcool a R$500. Eu não chequei a informação. Eu disse, um dia eu vou escrever uma crônica sobre isso. O dia que eu compartilhei essa desinformação, essa fake news, vindo ao que eu encontrava, o que eu achava que era possível de acontecer, né? Isso é o erro primordial, é o erro máximo do jornalismo, do jornalista, é você se deixar levar pela sua convicção e não pelo fato. E também colocar a verdade na boca daquela pessoa que tem um poder sobre você, né? Que manipulou você, que fez uma lavagem cerebral, né? Você, alguém, sei lá, pode ser alguém, enfim, do púlpito ou do palanque, que diga, é isto, votem em fulano. A pessoa nem sabe quem é o fulano, nem o que fulano fez. É verdade. Mas eu vou votar porque fulano disse. Quer dizer, eu deleguei a minha capacidade de perscrutar, de investigar a outrem. Claro. Né? E é por isso que essa gente da extrema-direita tem um prazer, quer dizer, tem como missão, mais do que prazer, tem como missão a desinformação. Isso. Porque informação é poder. Informação é poder. Informação é esclarecimento, é luz sobre as coisas, não é? É independência de... E agora, trazendo para esse ponto que você toca da pós-verdade, a gente vem nessas novas tecnologias de redes sociais, em que as pessoas acham que todo mundo que está ali produz jornalismo. E não é, né? Acha que por ter um perfil numa rede social, a pessoa está dizendo a verdade. Fazendo jornalismo. Apurou aquele fato. Não é verdade. É por isso que a gente precisa. Deu a notícia, pronto, é jornalista. Não é assim. Às vezes nem é notícia. Às vezes, sabe aquela propaganda do Denorex? Parece, mas não é? Parece, mas não é. É por aí. E qual é a argumentação para o STF caçar um direito, ou tirar um direito, melhor dizendo, para me expressando melhor, suprimir um direito de uma categoria como o jornalismo? Um direito que vigorou por 40 anos. Virou por 40 anos, estava na lei da imprensa. Estava na lei de imprensa. Por que aconteceu isso? Uma ação... Qual é a contra-argumento? Na verdade... A argumentação. A argumentação, inclusive que o relator foi o Gilmar Mendes, foi dizer que cesseava a liberdade de expressão, confundindo os conceitos de liberdade de expressão com liberdade de imprensa. Liberdade de expressão é que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem de falar o que quiser. Né, de se manifestar. E ser responsável por aquilo que fala. E ser responsável pelo que fala. Também tem isso. A pessoa acha que é livre, pode dizer o que quiser, inclusive pregar crime nas redes sociais e achar que não é minha liberdade, né? Discurso de ódio. É discurso de ódio. Eu estou aqui fazendo uma campanha que todos os presidentes de sindicato devem ser assassinados. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. Isso é crime. Se eu fizer isso a sério, isso é crime. Isso é crime. Eu não posso pregar o crime. Mas o Gilmar Mendes confundiu propositadamente, atendendo a uma ação do Sindicato das Empresas de Radiodifusão de São Paulo, que diziam que o diploma cesseava a liberdade de expressão, e derrubou a lei de imprensa toda. Nós ficamos sem lei com direito de resposta, sem o diploma, sem uma série de requisitos exatamente para regular a questão da responsabilidade dos meios de comunicação, né? Nosso diploma foi junto. E eles quiseram também precarizar o mercado, porque quando você diz que qualquer pessoa pode ser jornalista, sem precisar de formação prévia, eles têm ali um exército de reserva para quem que eles querem contratar. As empresas podem contratar pessoas que se dizem jornalistas, que se autoproclamam jornalistas. Olha, o professor Nonato Lima, não sei se você lembra dele, do rádio. Querido, nosso Nonato querido Lima, professor. Diretor da rádio, meu colega da rádio universitária. E hoje é diretor da rádio universitária. Isso. Ele teve uma expressão que ele usou assim que caiu o diploma. Professor, e agora, para ser jornalista no Brasil, ele disse, basta estar vivo. Basta nascer e estar vivo, não tem mais critério. Então, qualquer um pode ser jornalista. Infelizmente, onde qualquer um pode ser jornalista, ninguém de fato é. Então, é por isso que a gente defende a formação de nível superior específica para esse campo, pela responsabilidade da profissão, pelo direito humano à comunicação, para que a sociedade tenha um jornalismo melhor, tenha pessoas responsáveis, né, pelas informações que estão produzindo. E o sindicato admite pessoas que não tenham diploma? Porque são jornalistas, oficialmente são jornalistas. Tendo registro profissional, lei, exatamente. Tem que acolher. A gente tem que acolher, sob pena de ser processado. A FENAGE perdeu a sede dela em Brasília por um processo, por uma carteirinha que ela não quis fornecer a uma pessoa com outra formação específica, mas que entrou na justiça nessa brecha do STF. Eu quero ter uma carteira
de jornalista porque eu tenho um registro profissional. E nós perdemos a sede. Nós fomos condenados e perdemos a sede. Todos os sindicatos no Brasil que recusam a filiação de não diplomados correm o risco de terem ações contra si e perderem a pouca arrecadação que tem. E o que poderíamos fazer para que a PEC entre em pauta? Entre em pauta. E seria o STF? Não, aí seria o Congresso, né? O Congresso Nacional. Aí é o Congresso, claro. Precisamos... Aí é o Congresso para decidir. Isso, precisamos de uma emenda à Constituição. Essa emenda, a gente tem uma PEC, a 206 de 2012, passou pelo Senado, foi relatada na época pelo senador Inácio Arruda, grande parceiro da categoria dos jornalistas. Com parecer favorável, tivemos ampla maioria, só tivemos 4 votos contrários no Senado. Agora nós precisamos que a Câmara dos Deputados aprove essa PEC, né? Aí é um trabalho muito mais difícil, Ricardo. A gente precisa cobrar dos nossos parlamentares, cada um, né? Nós aqui no Ceará, os outros sindicatos nos seus estados, que eles apoiem a colocada da PEC na pauta. O presidente Arthur Lira é quem manda na casa, quem decide, o presidente da Câmara, o que entra e o que não entra, mas a gente está construindo uma força, uma mobilização com os líderes partidários para que essa matéria entre em votação em 2024. 2023 foi o esquenta desse tema de volta à Câmara dos Deputados. E aí depende da configuração ideológica, Sim. enfim, ética Sim. do Senado e da Câmara. Sim, primeiro... Câmara. Agora da Câmara, né? Passou no Senado, precisa ser aprovada na Câmara, depois ela volta para o Senado. E para a sanção do presidente. E sanção do presidente. Se for o caso. Exato. Portanto, é uma luta. É uma luta. Estamos estamos na batalha para a reposição da obrigatoriedade, por lei, da obrigatoriedade do diploma de jornalista, de comunicação social, não é? Porque atualmente... Até quem não sabe ler, é isso? Até quem não sabe ler e escrever. Analfabetos. Sem demérito às pessoas que não sabem ler e escrever. Sem demérito. As pessoas, a pessoa pode ser analfabeta e ser pessoa inteligentíssima. Como o contrário também. Exato. Pode ser alfabetizada e ser como um total, né, sem noção das coisas. Mas, no caso, ela precisa ter uma expressão de português, claro. Né, uma expressão ética. Não é? Ela não está conversando na sala ou na calçada da casa dela. Exato. Ela está usando um instrumento social, de comunicação social. Portanto, ela teria que ser preparada, mesmo que falasse ao microfone de uma emissora, por exemplo, de rádios comunitárias. É importantíssimo ter isso. Não é? E deveria ter um esforço para que essas pessoas tivessem uma formação. Né? Claro. Porque são bem-vindas as rádios comunitárias, são bem-vindas pessoas que têm um outro tipo de formação. Mas, olha, a nossa dialogadora de hoje é a Samira de Castro, jornalista, diretora de comunicação do Sindicato dos Jornalistas do Ceará e presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas. E por que eu disse presidenta? Porque eu acho que há, mesmo sendo correto, presidente, a presidente, e tendo também como correto a presidenta, eu acho que é uma questão política demarcar o gênero, não é? Por exemplo, você é a primeira... Eu sou a primeira mulher cearense a presidir a FENAGE. A presidir a FENAGE. Nordestina e cearense com carreira no Nordeste. Nós tivemos como presidentes homens nordestinos Audálio Dantas, né? Sim, o Audálio Dantas, lá de Alagoas, né? Muito ligado à descoberta da morte do Carolina, da Carolina de Maria de Jesus, da morte do Herzog, muito ligado a Graciliano Ramos, sim, enfim. Que fez um livro maravilhoso chamado O Chão de Graciliano. Exatamente. Eu estive com ele também. Eu fui o Graciliano no espetáculo de teatro que ele promoveu, Ai, que legal. E quem mais? Quem mais do Nordeste? Que eu me lembro do Audálio Dantas. Do Audálio, mas nascido, porém não constituindo carreira, né, em Alagoas. Ele foi presidente do Sindicato de São Paulo, que é o maior sindicato de jornalistas do Brasil. Mas no seu caso não é a carreira toda Minha carreira toda aqui. Presidenta. E é engraçado que às vezes incomoda... Esse fato incomoda a mulher também. Incomoda mulheres, que coisa, incomoda... Não? Um dia desse eu fui chamar uma pessoa de presidenta e não gostou. Não, eu sou presidente. Eu sou a presidente. Aí ele disse que eu estava errado. Eu não estou errado. Eu tive que pegar o Aurélio e dizer que ele está aqui, olha aqui. Não está errado, eu não estou falando errado. É presidente ou presidenta. E eu estou fazendo questão de dizer presidenta porque eu quero demarcar
o nome de uma Claro, mulher. é uma a questão figura de de uma gênero, mulher, é que é a um figura. gênero. É esta mulher que está comandando no poder, né? Nós tivemos, antes de mim, a presidenta Maria José Braga, que era de Goiás. Né? Passou ali 2 gestões na FENAGE. E a presidenta Dilma. E a presidenta Dilma. Que eu sempre chamava Dilma presidenta. Outro dia um colega me perguntou da EBC, eu te identifico como presidente ou presidenta? Eu disse, presidenta, como a nossa primeira e única do Brasil, Dilma Rousseff. Mas olha, a nossa dialogadora hoje trouxe também, além do bottom de campanha pela volta da obrigatoriedade do diploma de jornalista e além do relatório sobre a violência contra o jornalismo, ela me trouxe outros objetos. Mas este aqui, e que eu estou com ele na mão, é tão importante que agora estou me lembrando, é tão caro a mim, e tão caro à atualidade, porque eu estou me lembrando do número absurdo de mortes em Gaza. Sim. Um número absurdo de jornalistas. Sim. E de funcionários da ONU. Sim. Que absurdo. Isso nunca tinha acontecido nesta proporção. Jornalistas, são mais de uns 40? Não, 70. 70 jornalistas 70. mortos. Mais de E 70. funcionários do Médicos Sem Fronteiras, funcionários da Cruz Vermelha. Isso é muito grave. É um conflito sem precedentes, mas sem precedentes. Na minha avaliação, uma guerra de indexação de território que Israel está fazendo. Assim, isso é uma avaliação muito particular que eu tenho. E eu concordo com ela, a estratégia é essa. Mas não é questão de opinião, não. O Netanyahu disse isso claramente, que depois da guerra quer ocupar. Aliás, quer ocupar mais, que já ocupou. Porque já ocupou, né? Já tem todas aquelas colônias lá dentro, não é? E outra, é uma prisão em céu aberto, né? Toda cheia de muros, a Gaza, né? Exatamente. Então ele está querendo acirrar, adensar. Adensar. E anexar. É cruel, né? É muito cruel. E não tem nenhum respeito às regras, né? De auxílio humanitário, de respeito aos profissionais da ONU, aos profissionais da Cruz Vermelha e aos jornalistas. Jornalistas palestinos viraram alvo. Nós vamos conversar sobre esse tema no próximo. Vamos continuar falando sobre violência contra os jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil com a nossa dialogadora, no próximo segmento do programa Diálogo. Samira de Castro é a nossa dialogadora de hoje. Ela é jornalista, ela é diretora de comunicação do Sindicato dos Jornalistas do Ceará e é presidenta nacional da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, que publica esse relatório sobre a violência contra os jornalistas e ela me trouxe como objeto para pautar o nosso diálogo de hoje. E nós estávamos falando no segmento anterior, Samira, de Gaza, da morte de 70 jornalistas. Sim. Esses são os que podem ainda ser contados, né? E chegou ao ponto, por exemplo, em relação a essa tentativa de anexação do território, alguém, se não me engano, acho que foi um premier aí, da Holanda, parece, propondo que fosse criado o Estado palestino, mas no outro lugar. Imagina, né? Hein? Imagina, né? A solução mais fácil para eles, para expulsar uma população que vive ali, que construiu raízes ali, que tem história no território. Sempre a solução do dominador é mais fácil. Olha, além deste objeto e de outro sobre a campanha para a reposição na lei da obrigatoriedade do diploma de jornalista, ela me trouxe um estandarte. Que estandarte é esse, Samira? Que é isso aí? Abrir. Vamos abrir um estandarte. É carnaval! É carnaval. É carnaval. E já sei o que é, porque eu já dancei nesse bloco. Olha aí. É um bloco de pré-carnaval chamado Matou a Pauta. O bloco de pré-carnaval dos jornalistas, ele existe desde 2006, olha aí, fundado em 2006, né? E ele é uma brincadeira semântica, né? Porque matar a pauta significa que você não vai fazer a pauta, você
Você foi pautada e não vai cumprir. Você foi pautado e não vai cumprir. Você, enfim... Matou a pauta. Matou a pauta. Só que ele matou a pauta. Matou a pauta, quer dizer, foi lá e fez. Né? Aí eu tenho uma ambiguidade aí, uma ambivalência brincadeira também. semântica. Matou a pauta. Esse bloco ele foi criado pelo nosso querido colega Maurício Lima, lá do BNB, Maurição, e pela Débora Lima, nossa ex-presidente do Sindijorce, que faleceu, infelizmente, esse ano, né, de um câncer. Em 2023. Em 2023, isso. E a concentração do bloco era exatamente em frente, pelo menos na época que eu dançava no bloco, que eu saía no bloco, era em frente ao BNB. Exatamente. Ao BNB lá no centro. Ali no centro, que agora já não é No mais centro, o BNB, agora é o prédio do tribunal. Isso. De um tribunal, ali na praça... Justiça Federal, da Justiça né? Federal, Justiça Federal. Na Praça Murilo Borges. Isso. Era ali a concentração, Era a exatamente. concentração ali e a gente fazia um incrível percurso, gigantesco, para não dizer o contrário, até a Praça do Ferreira. Eu me lembro. Onde nos juntávamos com o já... Concentra Mas Não Sai. Com o Concentra Mas Não Sai. Saía dali, pela Floriano Peixoto, Isso. caminhando até a Praça do Ferreira. Tinha música? Tinha música? Música, bandinha, marchinhas. Sabe cantar alguma? Não? Ele específica? Ele tem a marchinha Como dele. era? Quem Como não era? se comunica, se trumbica. Venha pro bloco dos jornalistas. Jornal e TV, rádio e revista. Venha pro bloco dos jornalistas. Matou a pauta. Quase me mato na redação. Não fique aí parado. Venha pra cá, alegra seu coração. Ai, que lindo. Eu fui homenageada, fui editora do Bloco Matou a Pauta, porque todo ano a categoria escolhia um representante para ser homenageado. Depois de Ivonilo, depois de Mauro Costa. Ivonilo Praciano, Ivonilo você Praciano, citou. nosso grande, né, carnavalesco. Figura carnavalesca, Da bandalheira. Jornalista, da bandalheira, era. Eu Né? também saía da bandalheira. Maravilhoso. Não parece, mas eu sou carnavalesca, eu gosto. E gosto de bloco de sujo. Eu gosto de blocos de pequenas concentrações. Nosso claro bloco... que eu admiro e fui agora contratado, ano passado, em 2023, fui contratado para fazer comentários sobre maracatu, sobre os blocos, sobre as escolas de samba. Estou muito ligado mas eu gosto e defendo o bloco de sujo, é o bloco de pequenas concentrações assim, como o Bandalheira e este Matou a Pauta. E qual é o sentido? Então, como é que você poderia filosofar a partir daí, hein? Bom, eu acho que Samira? assim, o carnaval, ele sempre foi reivindicação, né? O carnaval sempre foi daquelas populações, né, menos ali assistidas, que reivindicavam o samba. A gente tem uma tradição muito bonita aqui de carnaval em Fortaleza, embora desprezada, né, muito culturalmente. Sim. Mas que tem na Domingos Olímpicos os seus maracatus, os seus afoxés, os blocos, os cordões. E os jornalistas, acho que aproveitaram essa efervescência do pré-carnaval de Fortaleza para lançar, né, o seu bloco, onde a gente se reunia não só para se reencontrar, Ricardo, mas também para fazer muitas reivindicações, muitas reflexões. Sim, trazer algumas pautas. Trazer algumas pautas mesmo na políticas. Alegria, mas na alegria. É engraçado o Brasil. O Brasil fala de coisas tristes de um samba, mas fala de um samba, entende? Isso. Mesmo falando de amores desfeitos, em problemas graves econômicos, mas sempre com alegria. Exato. A alegria, dizia o Oswaldo de Andrade, a alegria é revolucionária. Exatamente. Né? É revolucionária. E eu estou me lembrando de um bloco muito importante, que é o Pacotão. Sim, Lá de o Pacotão de Brasília. Brasília. Que é também ligado extremamente aos jornalistas. Aliás, exato. foi criado pelos jornalistas. Isso, foi criado pelos O jornalistas. Pacotão que sai em Brasília. Exato. É o carnaval em Brasília. Exatamente. As pessoas pensam que não tem carnaval em Brasília. Tem sim, E nós carnaval temos, ótimo. como Matou a como Pauta, Pacotão. como Matou a Pauta, como Pacotão, nós temos vários blocos de jornalistas. Em Santa Catarina, nós temos o Pauta que Pariu. Né? Pauta que pariu. Temos algum outro... Aonde é? Em Brasília? Em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Santa Catarina. Pauta que pariu. Sai todo o primeiro sábado de carnaval com a categoria reunida numa Pauta escadaria. que pariu. Pauta que Pariu. Temos o... E esse Matou a Pauta. Matou a Pauta. Temos o Filhos da Pauta, se não me engano, é em Mato Grosso. Tem o Filhos da Pauta. Filhos da Pauta. Então, isso é assim, é essa alegria que a gente precisa extravasar em algum momento para poder seguir vivendo, seguir nas lutas, seguir se organizando
com E este ano vai sair? essa alegria. Estamos querendo fazer um pré-carnaval. baile, né? Queremos fazer um baile ali no terraço da ACI, aquela vista privilegiada ali da Floriano sim. Peixoto. Sim, na Floriano Peixoto. Né? E tem um tema a cada ano? Na verdade, a gente Eu me costumava lembro. homenagear as pessoas, né? A gente homenageou o Francisco Félix, da Crônica Carnavalesca. Sim. Né, homenageou o próprio Ronaldo Salgado, foi um dos primeiros a ser homenageado, junto com o Ivonilo, a Carla Soraya. Há uma certa tematização, né, a cada ano. Há uma certa escolha ali das pessoas que vão ser homenageadas. Teve um ano que nós homenageamos os próprios brincantes do Matou a Pauta, todos os foliões. Enfim, era um bloco que, no seu auge ali no entorno do centro, muito inclusivo. Né? Muitas travestis vinham brincar com a gente, dançar as marchinhas, iam famílias inteiras de jornalistas, crianças, idosos, né? Todo mundo se encontrava no Matou a Pauta para seguir seu rumo de lá para outros pré-carnavais. Uhum. Se encontrava com o, como é o nome? Com o Concentra. Com o Concentra, mas não sai. Isso. E dali saía para outros... Para outras paragens do carnaval, do pré-carnaval. E da pauta, filho da pauta. E na pauta do meu encontro, do nosso encontro com a Samira de Castro, há uma música, porque sempre eu ponho uma música assim para o convidado, para a partir dali ele comentar. Não é música de carnaval, mas fala de jornalismo. Vamos ver. E será que ninguém está percebendo? Ninguém está fazendo nada? Coisas que não cabem dentro de um jornal. Primeiro, uma atitude. Segundo, algo que mude. Terceiro, a ação de mudar. É isso mesmo. E devia caber, né, Ricardo? E devia caber, porque o cotidiano da vida, os sujeitos cotidianos da vida é que deveriam estar nas páginas de jornais, nos sites, nas televisões. E a gente está refletindo uma população mais diversa, né? Uma população a que muitos direitos são negados por essa invisibilidade. Que o jornal deveria refletir. O jornal deveria refletir. Deveria refletir o real, né? O real, o dia a dia das pessoas. E não criar uma nova... Exato. Uma casta ali, não é? Exatamente. Uma coisa especial. E eu estou me lembrando o seguinte, no século XIX, quando ele diz primeiro atitude, segundo algo que mude, terceiro ação de mudar. E eu estou me lembrando que no século XIX o jornalismo começou
como um jornalismo quase panfletário, Isso, um jornalismo isso. onde cada jornal tinha a sua exercia, era ação, era um ação, jornalismo de causas. de intervenção e de causas. Exatamente. Depois o jornalismo, a partir dos anos 60, virou esse jornal, né, o New Journalism, né, que eles Isso. chamam, ligado aos Estados Unidos, né? Isso. Essa coisa mais neutra, etc. E se relegou a opinião a um segundo plano. E eu acho que ele está pedindo também essa coisa de que o jornal se comprometa, que exato. defenda não só no editorial, né, que é do dono do jornal, Sim. né, e nos seus articulistas, mas que ele defenda na sua própria pauta. Exatamente. Na própria pauta. E que ele mate Mate a a pauta. pauta. Ou seja, que ele ponha em pauta essas pessoas que não têm isso. voz. Que ele dê voz a quem não tem voz. É isso mesmo. Muito bonito, Rogério, maravilhoso. Não é isso? Eu trouxe porque eu acho Lindo. que é uma reivindicação que tem a ver com o que você, com a sua militância. Queria que você comentasse. E acho que é isso. Hoje, se a gente vinha no século XIX de um jornalismo, né, panfletário, hoje a gente tem alguns que querem desacreditar esse jornalismo que ele é feito para causas, por causas e por pessoas ligadas às causas. Vou te dizer exemplos. Jornalismo feminista, revista Asmina, Portal Catarinas, o jornalismo antirracista, Alma Negra, aqui do Ceará, site Ceará Crioulo, site Negrê, né, que são genuínos nossos que nasceram nos cursos do Sindijós, que são jornalismos de causa. Por quê? Porque essas pessoas são invisibilizadas na grande mídia. Mulheres, negros e negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas da periferia, né? Elas são invisibilizadas e o papel do jornalista é exatamente trazê-las à tona. Então, assim, quando dizem, mas esse jornalismo, ele é posicionado, ele tem lado. Meu amigo, todo jornalismo tem lado. Agora resta saber se o seu lado inclui ou exclui. E o problema grave, então, em relação, ratificando o que você está dizendo, é um falso neutro. É um falso neutro. Não, nós somos neutros. Não sei, não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Nem como, como diz o outro, não, neutro é shampoo de bebê, sabonete de bebê. É verdade, entendeu? Não, nós não temos posição. Tem, sim. Na hora que faz uma pauta, na hora que faz uma sintagma de informação, Claro. já está, com as Nós escolhas. somos sujeitos, Ricardo, O nós tempo somos todo. sujeitos e sujeitas que temos uma história, uma vida, um background, uma formação que vai passa pela sua família, sua religião, sua escola, tudo. Então, a gente não pode dizer que é absolutamente neutro ao noticiar. Se escolhe um viés, o dono do teu jornal vai dizer, eu quero que você faça essa matéria a partir desse ponto de vista. Né? Agora, você não pode mentir. Se eu torço Fortaleza, mas o Ceará jogar melhor e fizer gol, vou ter que dizer que foi gol do Ceará. Eu não vou dizer, não, Fortaleza jogou melhor e ganhou. Não. Né? Então, preferências à parte. Agora, o jornalismo militante, o jornalismo que existe para incluir as pessoas excluídas, esse sim está cada vez mais voltando no Brasil, mais presente, e a gente chama de novos arranjos produtivos no campo do jornalismo, que é uma área que a FENAGE tem olhado muito e defende financiamento público para o jornalismo brasileiro, que vive uma das crises mais graves, sem precedentes, por falta de patrocínio e por falta de leitores. Neste caso, a presença, por exemplo, das rádios comunitárias é extremamente bem-vinda. Fundamental. Não é? Porque ela está numa outra faixa, ela não apresenta empresas, Claro. ela dá espaços a comunidades. A comunidades que assumam as suas posições. Claro, e que prestam ali um jornalismo de serviço. Né? Você está na comunidade, você está noticiando, onde tem posto de saúde aberto, onde tem, né, escola que está precisando de reparo, onde aconteceu um acidente. Tudo isso as rádios comunitárias fazem muito bem. Né? E precisam, e tem cada vez mais jovens jornalistas que saíram das universidades atuando dentro dessas rádios, sabia? Que lindo, eles são bonito. multiplicadores da formação que eles tiveram para aqueles que já estavam lá exercendo atividade nas rádios comunitárias. É muito importante. E esta música que nós colocamos, chama-se Curta-Metragem, do Roger Rogério, está fazendo agora 80 anos, figura tão bonita. Foi meu aluno também, porque ele é ator, quis ser ator depois de ser compositor, foi fazer o curso de teatro na universidade. E eu tive a honra de também ser professor dele, o nosso querido Roger, que hoje é o homem nacional, o nome nacional do cinema nacional, além de compositor. E esta música, dizia eu, é dos anos 70, então tem tudo a ver, acho que ela está no disco Pessoal do Ceará, que tem, né, 73, eu acho, portanto, mais 150 anos. E é exatamente do período em que
uma ação de mudar. Primeiro, uma atitude. Segundo, algo que mude. Terceiro, ação de mudar. Isso não cabia realmente dos jornais, porque a imprensa estava censurada. Não é? Exato. É o período auge, é o período auge, né? É o período o auge da ditadura, Exato, né? 72, 73. Então não tinha essa. Tinha censor dentro das redações de jornal. Dentro das redações. O redator, o jornalista fazia a matéria, passava pela mão do censor e o censor dizia, essa não vai. Agora, Desculpa, essa não vai. Vai para o lixo. Não vai poder. Não pode falar dessa pessoa. Dom Helder, por exemplo. Não pode nem citar. Nem para falar mal. Nem para falar mal, não dá. E vamos contar, lixo. né, Ricardo, que a gente tinha uma sorte, pelo menos no campo artístico, de os censores serem tão burros que eles não percebiam as sutilezas de uma letra maravilhosa como essa. Ou de tantas letras do Chico Buarque da época que não foram censuradas porque eles eram burros. E o Chico teve que inventar, depois do Apesar de Você, ele teve que inventar um personagem para ele, um pseudônimo. E assinava as músicas e mandava para a censura, não com o nome do Chico. Porque qualquer coisa que viesse do Chico, o censor tem uma passagem que diz assim, o que vier de Chico, até acalanto, é censurado. O acalanto para o filho dele ou para uma criança, não interessa. É Chico Buarque que é censurado. Então ele criou o Julinho da Adelaide. Era um pseudônimo e mandava as músicas como se fosse o autor. Julinho da Adelaide. Aí é Julinho então Julinho da Adelaide a gente libera. Chico Buarque, não. E era Chico Buarque. Olha que bom a gente conversar sobre jornalismo, não? Porque é a nossa área, né? E hoje eu tenho aqui, nós temos aqui a Samira de Castro, que é jornalista e diretora de comunicação do Sindicato dos Jornalistas e presidenta nacional da FENARGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, e que me trouxe uma foto, olha essa foto aqui, eu queria colocar esse tema aqui. Você falou das invisibilidades. Da nossa e eu acho que você trouxe alguém que pertence a uma etnia, não é uma etnia, seria um grupo, né, de etnias, que é o do movimento negro, que também precisa mais e mais e mais de voz, não é? Que é a nossa Anastácia. Isso. E com um detalhe precioso. Porque o Anatália, e é verdade, está aqui escrito, Anastácia livre, é isso? Exatamente. Né? Por quê? Porque ela não está com aquela famosa, como é que é? Uma mordaça de ferro. Ela é sempre, né? A imagem dela é sempre associada a isso. E, no entanto, aqui ela está livre. É fantástico, né? A gente pensar nessa ressignificação da Anastácia, que a gente quer que seja proclamada santa. Eu recebi esse santinho aí numa exposição ali, chamada Negros na Piscina, que foi naquele equipamento novo que tem ali na Estação das Artes, né? Pinacoteca do Estado do Ceará. Era uma exposição maravilhosa, Negros na Piscina, celebrando a negritude das pessoas brasileiras, e tirando os negros do lugar de subalternidade que a gente acostumou a vê-los na escola. A gente só aprendeu que negro era escravizado, que vinha da África, né, transportado para cá, sofrendo. Mas, na verdade, é uma riqueza de uma cultura africana que a gente esquece de celebrar no nosso dia a dia e que essa exposição mostrou tão bem, chamada Negros na Piscina, foi maravilhosa. E eu achei muito interessante, eu vou levar o santinho da Anastácia para colocar no meu altar ecumênico. E recentemente o presidente Lula sancionou o feriado nacional do dia 20 de novembro como dia da consciência negra, né? Isso, de Zumbi dos ela me Palmares. trouxe, portanto, a nossa dialogadora me trouxe a foto, quer dizer, a imagem, né? A reprodução aqui como uma espécie de foto, né? Uma imagem da nossa Anastácia e uma oração à Anastácia livre. O aniversário, a festa de dia da Anastácia, dia 12 e 13 de maio. 12 e 13, exatamente pela abolição da escravatura, historicamente, né? Sim. A partir da Princesa Isabel. Comemora-se todos os dias 12 e 13. Se você está com algum problema de difícil solução e precisa de ajuda urgente, peça esta ajuda à Anastácia Livre. E ela vem a oração que eu quero que a nossa dialogadora leia, porque foi ela que trouxe, é ela que quer pautar este tema. Bom, essa oração ela diz assim: vimos que algum algoz fez da tua vida um martírio, violentou tiranicamente a tua mocidade. Vimos também no teu semblante macio, no teu rosto suave, tranquilo, a paz que os sofrimentos não conseguiram perturbar. Veja, né, que era uma escrava amordaçada que teve toda a sua vida violada, mas que tinha esse semblante.
Isso quer dizer que sua luta se tornou superior. Conquistaste tua voz, tanto que Deus levou-te para as planuras do céu e deu-te o poder de fazeres curas, graças e milagres mil, a quem luta por dignidade. Anastácia, és livre. Pedimos-te, aí você faz o pedido. Roga por nós, proteja-nos, envolve-nos no teu manto de graça e com teu olhar bondoso, firme e penetrante, afasta de nós os males e os maldizentes do mundo. Que coisa, hein? E que coisa linda. É maravilhoso. Ela foi, digamos, ela foi canonizada pela expressão popular, não é? Pela expressão popular. Pela expressão ela popular. não está como santa da Igreja Católica, não. Mas aqui ela está com toda a linguagem da expressão, da expressão católica. Exatamente. Não é? Como se fosse uma santa da Igreja Católica, a qual se faz uma veneração. E é interessante a gente observar que os negros estavam fora das irmandades, tiveram que fazer irmandades dos pretos, né? A nossa igreja mais antiga do Ceará, que é a Igreja do Rosário, era a igreja dos pretos, da Irmandade dos Pretos, enfim, é tão lindo. Mas eu sei que você trouxe outro objeto, mas eu acho que chegou a hora do objeto surpresa, nós não temos mais tempo para colocar tanto. Eu vou só mostrar o que você trouxe, mas não para falar. Você trouxe a foto da sua avó. Esse é um livro. Que eu fico imaginando por que você trouxe. Olha aqui a avó, me trouxe um livro chamado Homens e Caranguejos, dessa figura extraordinária chamada Josué de Castro. Sim. É teu parente, será? Não, se fosse. Ah, se fosse. Um homem inteligentíssimo, autor da Geografia da Fome, não é? Exatamente. Um sociólogo extraordinário. Isso. E me trouxe também um calendário. Será Calendário. que foi para pautar o tempo, hein? E se foi para pautar o tempo, eu quero dizer que só faltam 4 minutos. Então tem que pautar o tempo em janeiro, em dezembro, não, em janeiro de 2024. Já estamos no futuro. E agora vamos trocar objetos que eu trouxe para você e você trouxe para mim, porque senão não há tempo da gente discutir, falar sobre. Claro. O meu para você, não abra agora. E eu vou abrir o seu. Afinal de contas, você é a nossa convidada. Me refiro à jornalista Samira de Castro, presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas do Brasil. E ela me trouxe... Ela me trouxe o mar, ela me trouxe búzios, ela me trouxe conchas. Que lindo! Eu vou passar a palavra para ela. Para quê? Por quê ela me trouxe o mar? Bom, coisas do mar. Coisas do mar. Primeiro porque eu acho que o mar... Posso abrir? Pode, é seu. Ah, é presente mesmo? É presente mesmo. Ah, eu pensei que era só... Porque aqui é só para apresentar, se a pessoa quiser. Para você enfeitar a sua casa. Ah, para enfeitar a minha casa? É. Eita, que lindo. Bom, E primeiro eu moro perto do mar. Olha aí. Eu moro perto do mar. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Mas fala. Eu considero o mar uma expressão da vida, né, da gente. Sou muito ligada ao mar e acho que esses objetos, eles nos remetem a esse lugar de plenitude que é o oceano, né, de vida marinha e também do místico que existe no mar, né? A gente pensa nas sereias, a gente pensa em Iemanjá, em outras entidades, né, que remetem... Ricardo, eu acredito em tudo. Eu prefiro acreditar em tudo do que não acreditar em nada. Eu sei que você, por exemplo, a propósito disso, quero dar meu testemunho, porque estas imagens fazem parte... Esta imagem, por exemplo, da Anastácia, a sua referência a Iemanjá, tudo isso está incorporado ao seu altar. Eu sei que você tem um altar ecumênico. Tem um altar ecumênico, inclusive... De várias religiões, referentes a várias religiões. Claro, eu tenho uma Nossa Senhora que meu amigo jornalista Zé Maria Melo, catolicíssimo do Diário do Nordeste, trouxe de Portugal, a Nossa Senhora de Fátima, e ela tem uma conta, uma guia de Umbanda pendurada nela. Eu tenho Ganesha, eu tenho Buda, eu tenho Santo Antônio, eu tenho Nossa Senhora Aparecida, tenho 2 pretos velhos maravilhosos. E eu prefiro acreditar em tudo, porque eu acho que a nossa vida, ela não se explica por si só, por nós, pela ciência. Existe um místico que nos rodeia. E acho que o mar representa isso. As conchas do mar são esse universo
sem falar no que a água salgada, o que a gente toma um banho de mar e alivia o estresse, E sai faz renovado. e faz parte do Réveillon e faz parte da religião afro-brasileira tomar um banho Tomar como um banho de descarrego, mar, como novos augúrios. Pular né? as 7 ondas. Pular as 7 ondas também é outra forma. Mas, enfim, eu lhe trouxe outra... Tem a ver com jornalismo. Tem a ver com jornalismo. Você me trouxe surpresa mesmo. E eu fui mais previsível, mas tem uma surpresinha dentro. Olha o que eu trouxe. Eu trouxe o jornal, mostra... Eu trouxe o jornal, né, o jornal normal, o jornal em papel, né, com a coluna do nosso Cliff Vilar. Mas dentro, o que é que tem? Um celular. Para você, a partir daí, falar. Veja, o jornal impresso e aqui o jornal virtual. Na palma da mão. O que você me diz a partir daí? Bom, primeiro, eu acho que assim, o jornalismo ele sempre vai existir, independente de qualquer plataforma onde ele esteja, Ricardo. Foi no papel, ainda existe no papel. Eu sou uma saudosista do papel, trabalhei em jornal impresso a minha vida inteira, né? E acho que a informação tem que chegar à palma da mão das pessoas, por onde as pessoas acessam. Não tem aquela música que diz que todo artista tem que ir onde o povo está? Todo jornalista tem que ir aonde o público está também. E a notícia não importa se ela está no impresso, se ela está num site, se ela está num celular, se ela está num carro de som rodando na comunidade ou numa rádio comunitária. E não importa também se ela estiver, como eu estou agora, e eu fiz de propósito, numa inteligência artificial. Eu propus aqui um texto sobre jornalismo e inteligência artificial. Será que dá tempo da gente ver? Queria que ela falasse nos últimos segundos. Jornalismo, uma profissão em extinção. A gente vai digitar aqui e vai aparecer. Já apareceu um texto da inteligência emocional. Ela diz assim: a inteligência artificial está cada vez mais presente no jornalismo, trazendo benefícios e desafios para a profissão. Traz desafios. Traz porque tem a possibilidade de desempregar concretamente. Mas eu acredito que o trabalho intelectual nunca vai deixar de existir. Muito bem, com essas palavras a gente encerra o nosso encontro, o nosso diálogo tão rico, tão inteligente e sensível com a nossa Samira de Castro e com esta reflexão. Quem redigiu esse texto? Eu vou encerrar com esse texto desta moça que eu nem sei quem é, uma moça chamada Luzia, que não existe, é artificial, e ela diz que a inteligência artificial está cada vez mais presente no jornalismo, trazendo benefícios e desafios para a profissão. Na próxima semana a gente volta com a Luzia. Não, eu quero uma pessoa real, não virtual. Mas posso também um dia fazer um programa só com a inteligência artificial. Boa ideia para um próximo diálogo.